Quem é você? João Jacó Mel, brasileiro, curitiboca, nasci aqui nessa cidade maravilhosa, no dia 12 de outubro de 1944, na rua Carlos Carvalho. Quem fez o parto na Dona Dibe foi a Dona Xela, parteira famosa. E esse 12 de outubro é maravilhoso, porque em 1492 Cristóvão Colombo descobriu a América, é o dia da criança, é o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e desde 2002, 92, parece de 92, é feriado nacional. O Cristo Redentor foi inaugurado em 12 de outubro, e 12 de outubro é o dia da fundação do clube do meu coração, que é o Coritiba Futebol Clube. Estudei primeiramente no grupo Rio Branco, ali na Brigadeiro Franco, depois fui para o Bom Jesus, do Bom Jesus fui para o Internato Paranaense, reprovei 2 anos seguidos e meu pai me colocou interno, fiquei interno no Paranaense. Depois concluí meus cursos, fiz Direito, me formei em Direito, terminei Direito, fui fazer Administração, me formei em Administração também. Nesse período de faculdade, fui presidente do diretório Hugo Simas, da Faculdade de Direito de Curitiba. Tenho orgulho de ter sido orador da minha turma, com o Cine Vitória lotado, na época, hoje é o Centro de Convenções. Depois fui orador também da minha turma de administração. Nesse tempo eu já era diretor da Sociedade Rio Branco, a Sociedade Antwerp, antigo, pelas origens da minha família, de alemães. Meu pai gostava muito dos bailes, das valsas do Rio Branco. E eu acabei diretor da Sociedade Rio Branco. Depois fui para o Curitiba. Munir Khaluf, eu era turfista, na verdade, porque a minha família era de turfistas. Meu pai era criador de cavalo de corrida. Em 1965 eu fazia turf, tinha um programa de turf na Rádio Marumbi, 65, 66, 67 fui para Tingui, mas não fiquei muito tempo. Nesse ano de 65 eu fui campeão dos cronistas de turf. Havia aquela disputa de palpites, né, para o concurso Carlos Ditt, né, e eu ganhei. Eu tenho um troféu muito bonito na minha casa, uma premiação que eu me orgulho muito. E daí tinha um timinho de pelada e me dava muito bem. O Munir Khaluf era meu padrinho. Aliás, o pai do Munir Khaluf veio da Síria junto com meu avô, vieram no mesmo navios. Então tinha uma proximidade muito grande com o Munir. O Munir foi cuidar do futebol profissional do Curitiba em 67 e me levou para cuidar do amador do Curitiba, antes do Evangelino. Quer dizer, hoje eu sou anterior ao Angelino da Costa Neves, o maior presidente da história do Curitiba. Mas eu não fico devendo nada a esses presidentes que passaram por lá. Tenho orgulho de dizer que fiz bastante pelo Curitiba. O centro de treinamento, quem comprou fui eu. O terreno da Floriano Senfelder, que é a saída dos fundos do Couto Pereira, quem comprou fui eu. Foi na minha gestão que foram construídos os campos, os vestiários, a piscina do centro de treinamento. Passeei o estádio inteiro, fiz um acesso para o ônibus do visitante. Uma vez, numa das reuniões do Clube dos 13, alguém me disse assim que não viria mais a Curitiba por causa da vergonha que ele passava na descida do ônibus do visitante, passar no meio da nossa torcida. Então, foi uma primeira coisa que fiz chegando em Curitiba, foi fazer um acesso para o ônibus do visitante, entrar e sair com segurança do Couto Pereira, um mínimo de civilidade, né? Fui também diretor da Abrazel, fui o fundador
e não fui o primeiro presidente, porque entreguei para uma outra pessoa tocar. Estava envolvido com o Curitiba, com outras coisas, e acabei não tocando a primeira gestão, primeiro ano. Tinha fundado já anteriormente uma outra associação, a Associação Paranaense dos Proprietários de Restaurante, a PRES, e já era diretor também do Sindicato de Hotéis, como fui diretor da BH, porque eu comecei na Confeitaria Iguaçu, junto com meus pais. Daí fiz a Confeitaria Iguaçu, ajudei a Confeitaria Iguaçu a crescer, criando uma filial na Emiliano Perneta, a Confeitaria Iguaçu da Emiliano, e o primeiro quiosque no Calçadão. Aliás, esse quiosque no Calçadão é uma obra do Jaime Lerner, né, o Calçadão. Eu, quando me formei em Direito, montei uma banca de advocacia por 4 anos, em cima da Confeitaria Iguaçu, no prédio, no edifício Arthur Auer. E ao meu lado tinha o escritório do Jaime Lerner, o ateliê de arquitetura do Jaime Lerner. E às vezes, muitas vezes, descíamos para almoçar ou para fazer um lanche na Confeitaria Iguaçu, ele descia comigo. E quando o Haroldo Leão Pérez, que tinha escritório no último andar do edifício, foi para o governo do estado, levou o Jaime para a prefeitura. Levou o Marcos Prado, que também tinha escritório no prédio, o Wilson Portes, são as pessoas que eu lembro agora, que foram para o governo. E eu fui com o Jaime para a prefeitura, ajudei na implantação da Fundação Cultural de Curitiba. Fiquei 3 anos e pouco. E daí voltei porque a família precisava do meu trabalho na Iguaçu e foi aí que tentei desenvolver alguma coisa. Já que não vou ficar trabalhando na prefeitura e tive que fechar o escritório da advocacia porque não dava conta de tudo, eu disse, eu vou fazer meu sangue árabe funcionar, né? Que é o sangue de comerciante. Foi daí que eu fiz o quiosque, né? Já conhecendo tudo que o Jaime queria de Curitiba. Montei a Iguaçu da Emiliano e compramos o terreno e começamos a construir o buffet Ilha do Mel. Quando fiz o buffet Ilha do Mel, acabei ficando sozinho, meu pai ficou com a Iguaçu. E com o buffet Ilha do Mel foi um sucesso já no primeiro ano. Foi maravilhoso o sucesso que nós tivemos, né? A iniciativa de fazer um buffet em Curitiba que dependia basicamente dos clubes, né? E em poucos meses nós já estávamos atendendo festa no interior do Paraná, no interior de Santa Catarina, de São Paulo. Atendemos quase 150 municípios nesse Brasil afora. E foi um sucesso. O sucesso nos proporcionou adquirir 2 hotéis, né? Não como proprietário, mas como arrendatário. Adquirimos o fundo de comércio da Estância Hidromineral do Horizon, quando ficamos lá 10 anos até acabar o contrato, como também ficamos perto de 15 anos no Hotel Doral, até ter que devolver. Mas foi um período maravilhoso. Fiquei no Curitiba na minha primeira fase com o Munir 4 anos. E depois fui para a oposição ao Evangelino durante um bom tempo. Fiquei só como conselheiro durante um bom tempo. Depois fizemos uma composição com o Baiar na presidência e eu fiquei na vice. Quando o Baiar saiu, me deixou na presidência, fiquei 2 anos na presidência. Daí entreguei para o Evangelino de volta, o Evangelino não aguentou, ficou 1 ano e pouco, teve que chamar o triunvirato, que era o Sérgio, o Mauad, o Sérgio Prosdóximo, o Edson Mauad e o Joel Malucelli. E eles me chamaram para cuidar do futebol, eu voltei para cuidar do futebol. Passei pela Secretaria de Finanças, passei pela própria secretaria, passei pelo futebol amador, fiz de tudo no Curitiba nos últimos 20 anos, né? Acabei presidente novamente. Me orgulho de ter sido o único presidente na história que ganhou os 4 títulos no ano. Em 99, nós ganhamos o Campeonato Estadual Infantil, Juvenil, Juniores e Profissional. O Arion, parece-me que em 53 ganhou 3 títulos, né?
Não havia campeonato estadual de juniores. Ele ganhou amador e juvenil e profissional. Com 4 títulos só a nossa gestão. Então eu tenho orgulho de ter deixado uma marca no Curitiba, principalmente patrimonial, né? Quando na minha primeira passagem pelo Curitiba, revelamos Levi e Dirceu como nossos principais jogadores, revelamos vários outros jogadores, mas esses 2 foram o que deram resultado financeiro imediato para o Curitiba. E eu lembro perfeitamente que o Evangelino, quando vendeu, teve que se justificar, que estava vendendo duas peças raras, né? 2 jogadores maravilhosos, estava vendendo esses jogadores ao Botafogo para pagar as curvas do estádio para a família Mauad. Então eu digo assim, eu tenho um pouco de tudo no Curitiba, né? Tem o centro de treinamento, tem a Rua dos Fundos, e se eu fui buscar em casa e entreguei esses 2 meninos para o Curitiba, também ajudei a pagar essas 2 curvas do Couto Pereira. Quando assumi, tive a preocupação imediata de fazer um recálculo de todas as obras, porque todo mundo se preocupava com aquela imensa marquise que já havia ruído uma vez, né? Fizemos uma impermeabilização muito bem feita, que hoje não chove mais lá, graças à impermeabilização que fizemos, né? Me preocupei sempre com isso, com a segurança do estádio, né? O Couto Pereira é hoje um estádio seguro, se bem que antigo, né? Eu acho que a preocupação maior sempre foi aquele pavilhão principal, ele não existe mais, na minha opinião. Quero dizer para vocês que na minha primeira lua de mel, eu sou casado 2 vezes, a minha primeira mulher, fiquei casado com ela há 12 anos, tive 3 filhas, né? E depois me separei com 12 anos, com 1 ano e meio depois casei de novo, com uma mulher muito bonita, muito linda e que faleceu há 10 anos atrás. Pegou um câncer na cabeça e em 7 meses eu perdi uma mulher maravilhosa que eu vivi com ela 24 anos. E ela morreu com 44 anos. Ela também me deu 2 filhas. Então eu tenho 3 filhas do primeiro casamento, a mais velha, Clarice, é casada com o Gralac, e me deu 2 netas lindas. A segunda filha, Suzana, casada com Marcelo, me deu 1 filha, né? A Bruna, e a Raquel, que me deu, filha número 3, que me deu um único neto que eu tenho, né? Que é o Eduardo, o Dudu. E depois das 2 filhas do segundo casamento, a Ana Luísa e a Luísa Helena, a Ana Luísa casou e me deu mais uma neta, Paola, maravilhosa. Mas nessa primeira viagem do Lua de Mel, como eu estava contando, eu trouxe um cardápio de volta do Uruguai, do restaurante Del Águila. E a partir daquele momento eu comecei a guardar cardápios. E tive muita gente, muitos amigos, e a Rosi Cardoso, minha amiga, jornalista da Gazeta do Povo, jornalista de turismo da Gazeta do Povo, o Renato Ribas, o Malu, falecido Malu, alguns amigos, nós passamos a nos reunir periodicamente para trocar lembranças, né? Um com os seus jornais, outro com o seu chapéu, o outro era de cachimbo, o outro era de distintivo, e o meu era de cardápio. E assim, essas pessoas acabavam me mandando cardápios. Acabei recebendo uma página na Gazeta do Povo sobre a minha coleção de cardápios e aí as pessoas liam aquilo e me mandavam cardápio do mundo inteiro. Eu tenho uma coleção de perto de 1.400 cardápios, é uma coisa espetacular, mas a gente não sabe o que fazer com aquilo, né? Precisaria ter um museu para depositar aquilo, porque alguns são bonitos por fora, outros são bonitos por dentro, né? Alguns são sugestivos, né? Tem um cardápio de travesseiro, né? Chegar num hotel e receber um cardápio para você escolher o travesseiro que você quer, se é com pena disso, com pena daquilo, de isopor, o que você quer dentro, não sei. Uma coleção de travesseiros, como aquele
hotel famoso de Dubai, né? Aquele hotel você recebe um cardápio de água mineral. Mas é um cardápio com umas 40, 50 tipos de água mineral da França, da Suíça, da Itália. Tem água mineral do mundo inteiro e cada uma mostrando a sua propriedade, se é ferrosa, se é alcalina, se é carbonada, sei lá. Eu sei que é muito interessante esses cardápios. Tem o cardápio do restaurantes famosos, né, como o Tour La France, aquele do Sherlock Holmes em Londres. Então é uma coleção muito interessante. O que eu vou dizer mais? Tem um grupo de peladas que está fazendo quase 40 anos, está com 38, 39 anos. Muitos já se foram, né? Começamos com um sujeito que eu não posso esquecer nunca, que homenageamos ele, inclusive, com um espaço na minha chácara, que é o Pedro Tocafundo, meu grande e velho amigo. Então, ele foi um dos precursores da nossa pelada. E joga muita gente lá, já passou por lá, tanta gente famosa, né? Que jogam, inclusive, nos profissionais, que jogaram nos profissionais. E a minha vida hoje eu me dedico ao sindicato de hotéis, bares e restaurantes de Curitiba, que fui vice-presidente do Fatuche. O Fatuche me delegou, né? Acabei eleito sucedendo o Fatuche e tenho orgulho. Peguei um sindicato redondinho, um sindicato bem patrimonialmente, bem financeiramente, muito bem administrado, com um pessoal maravilhoso que cuida do sindicato. E fiquei pensando, o que eu vou fazer nesse sindicato? Alguém perguntava para mim, o que você é presidente do quê do sindicato? Que sindicato? O que faz esse sindicato? Serve para quê? E eu pensei comigo, eu disse, eu vou ter que fazer alguma coisa. Esse sindicato primeiro tem que ser conhecido. Segundo, eu não vou ficar aqui uma vez por ano discutindo o salário de cozinheiro, de garçom, de copeiro. Eu vou fazer esse sindicato ter uma atuação mais forte dentro de Curitiba. E o sindicato é o órgão máximo de todo o trade do turismo, onde temos agências de viagem, onde temos locadoras de veículos, onde temos jornalistas de turismo, onde temos a Brasel, a BH, hotéis, restaurantes, motéis. Então, todos estão sob o chapéu do nosso sindicato. E a briga nossa maior é hoje turismo. Então, enfrentamos a maior dificuldade porque ninguém respeita o turismo no Brasil. Então, hoje estamos fazendo um trabalho muito interessante. Essa visibilidade do sindicato acabou me dando uma cadeira no Conselho de Urbanismo de Curitiba, acabou me dando a vice-presidência do Conselho Estadual de Turismo, faço parte da Federação Nacional de Turismo. Temos feito um trabalho interessante, temos um jornal quinzenal com 5 mil exemplares. Inicialmente distribuíamos somente aos associados, que eram em torno de 200 associados. Hoje passamos a distribuir para toda a cidade de Curitiba, do nosso segmento, mesmo que não seja associado. É hotel, é restaurante, é bar, é lanchonete, é pastelaria, motel, recebe o nosso jornal, toma conhecimento do que se faz pelo turismo, os problemas trabalhistas, né, as novas legislações. Todo dia a gente está se preocupando com o que o Congresso Nacional vota, o que a Câmara Municipal, o que a Assembleia Legislativa vota. Um dia porque querem um vidro na cozinha, outro dia porque querem um banheiro na porta, outro dia. Então sempre tem algum político populista querendo criar uma nova norma que vem em prejuízo da nossa entidade. Então nós estamos permanentemente cuidando para que os nossos associados, para os profissionais que trabalham na nossa área sejam bem atendidos. O apoio que nós damos permanentemente à BAH, que é a Associação Brasileira da Indústria Hotéis, que eu tive o prazer de ser diretor também, a Brasel, que hoje é uma entidade maravilhosa, né? Representativa,
é uma entidade nacional, né? Também tive o prazer de presidir. O segmento todo, né? Dentro do nosso prédio nós temos o hostel, né? Nós temos dentro do nosso prédio a advocacia para atender os associados, nós temos dentro do nosso prédio o Convention Bureau, que é uma entidade que traz os eventos para Curitiba. E a nossa briga é a de todos, né? Melhorar o aeroporto, melhorar o porto. Agora mesmo estamos perdendo um voo da América porque nós não temos condições de mantê-lo. O aeroporto lindo, e com a ampliação que vai ser inaugurada agora nesse mês, vai ficar um dos melhores aeroportos do Brasil. Mas a nossa pista não tem espaço suficiente para uma aeronave pesada alçar voo. Então, há um prejuízo não só para o turismo, mas para os exportadores. Quem exporta materiais aqui, autopeças, o que exportar daqui, tem que mandar de caminhão para Campinas para poder sair num avião cargueiro. Nós não temos essa condição. O Porto de Paranaguá. O Porto de Paranaguá está perdendo navios para Santa Catarina. Aliás, perdemos muita coisa para Santa Catarina. Curitiba agora está fechando o autódromo. Estão lutando para que não aconteça isso. Perdemos o Natal de Luz. Perdemos para quem? Para Gramado. O que Gramado tem melhor que Curitiba? Nada. Tem uma cascata do Caracol? Nós temos o Ópera de Arame, nós temos o Jardim Botânico, nós temos a Universidade Livre do Meio Ambiente, nós temos Parque Tanguá, Parque Tingui, Ópera de Arame, nós temos o Museu do Olho, maravilhoso. Nós temos mais o que mostrar do que Gramado. Só que nós não temos condições de manter, né, estas obras, essas realizações, porque não há verba para o turismo. A própria Secretaria do Turismo foi fechada, né? Ela hoje é acoplada, está num segundo plano da Secretaria de Esportes. Então, estou fazendo um trabalho que eu estou me orgulhando muito, porque estou tentando mostrar para políticos, para dirigentes, para empresários, a necessidade de se investir no turismo, porque ele dá o retorno. Disse outro dia na Assembleia que se derem para nós a metade do que dão para banco, para agricultura e para indústria, os incentivos que dão para comprar trator, para plantar, para comprar insumo, que se dá para a agricultura, se derem o mesmo para o turismo, nós vamos produzir lucro para o Estado de uma maneira muito mais limpa, muito mais fácil, que não depende da chuva, da geada, né, da intempérie que prejudica a agricultura. Então, eu tenho mostrado que o turismo precisa ser atendido de uma forma mais constante. Nós precisamos ter uma verba perene. Eu não posso admitir que não possamos mandar um representante do Estado do Paraná numa feira fora daqui. Nós não podemos fazer isso. Eu vou dar um exemplo. No dia que saiu a tabela da Copa do Mundo, a Santur, que é a Secretaria de Turismo de Santa Catarina, mandou uma equipe para o Equador. Por quê? Porque o Equador vinha jogar em Curitiba. E vieram em torno de 4.800 equatorianos e ficaram em Santa Catarina. Ficaram nas praias de Santa Catarina. Vieram no dia do jogo aí no Atlético e foram embora. Provavelmente não comeram nem um x-salada em Curitiba. Não deram lucro nenhum. Por que aconteceu isso? Porque nós não tínhamos dinheiro para mandar um representante ir no Equador captar esses turistas. Dias atrás eu ainda falei com o atual presidente da Embratur. Tem stand da Embratur no mundo inteiro. Se houver amanhã uma feira em Hannover, tem um stand da Embratur. Se tiver um stand em Tóquio, tem stand da Embratur. Se tiver uma feira de turismo em Granada, se tiver em Nova York, se tiver em Chicago, a Embratur tem um espaço. E esse espaço é para ser utilizado
pelas secretarias de turismo dos estados. Nós temos uma das maiores belezas do mundo, que é Foz do Iguaçu. Eu tenho conhecimento de aviões estrangeiros que chegam, como o aeroporto está perto das cataratas, vão às cataratas e voltam para o avião e vão embora. Isso é inadmissível. Por que ele não vai para outro lugar? Por que ele não vai ver a maior usina mundial, Itaipu? Por que ele não vai conhecer Foz do Iguaçu, comer bem em Foz do Iguaçu, passear, ver o Parque das Aves, fazer outros passeios que Foz do Iguaçu proporciona? Por quê? Porque nós não divulgamos isso lá fora. Nós não divulgamos essa Curitiba maravilhosa, que a gente viaja para o Nordeste, sai daqui, vai para o Rio, vai para... Aonde a gente for e diz que é de Curitiba, a primeira coisa que a pessoa diz, essa cidade é de primeiro mundo, essa cidade é maravilhosa, diz que é a cidade mais limpa do Brasil, gostaria de conhecer. Mas por que não conhece? Por que não conhece? Nós estamos trabalhando para que isto aconteça. E eu digo assim, a minha obrigação nesse período que eu estou à frente do sindicato é encher hotel e encher restaurante. Porque fazendo isso, eu tenho a consciência tranquila de que realizei um bom trabalho à frente da maior entidade da hotelaria no estado. Hoje o nosso sindicato é rotulado como o segundo mais importante sindicato do Brasil. Só perdemos para o Rio de Janeiro. São Paulo tem uma federação à parte. Senão São Paulo seria o primeiro, Rio o segundo. Nós estamos em segundo lugar. Temos orgulho de dizer isso, que a nossa representatividade fora, e isso não se deve a mim, se deve ao Fatouche, que foi o pioneiro do nosso sindicato e foi a pessoa que mais fez pelo sindicalismo no Paraná até hoje. Eu vou voltar um pouco no tempo aqui, vou voltar ainda na minha trajetória dentro do Curitiba, que foi onde eu passei grande parte da minha vida, né? Eu disse anteriormente que me orgulho de ter realizado muita coisa pelo Curitiba. Foi um pouco polêmico, fui rotulado assim. Eu lembro que nós estávamos decidindo a Copa do Brasil, havíamos ganho o Campeonato Estadual, tínhamos colocado naquela semana 4-0 no Paraná Clube, até com gol olímpico do Pachequinho, e eu fui eleito o pior presidente na boca maldita lá por um programa de rádio, né? Eu digo assim, são coisas que a gente não esquece, né? Como muita gente diz assim, que quem comprou o centro de treinamento foi o Bayar Osna. Nós havíamos solicitado, quando assumimos junto com o Bayar, porque houve uma composição política, o Bayar era do grupo do Evangelino, eu era da oposição. E quando assumimos, exigimos que se comprasse um terreno para fazer um centro de treinamento. E essa compra, o Bayar atendeu, montou uma comissão de obras, chefiada pelo Omar Akel, com Davi Olímpio Carneiro, falecido, que era da administradora paranaense, lá na Praça Santos Andrade, o Jorge Isfer Caluf, da Coimpa, o Carlos Alberto Moro, que era presidente do conselho, fez uma comissão de alto nível para a busca desse terreno para o centro de treinamento. Devo dizer que o Curitiba, naquela época, começou a ter muito dinheiro em caixa. Os bingos, todo mês, colocavam perto de 60 mil pessoas todo mês no Couto Pereira. Curitiba pagava bicho molhado, o salário era pago dia 28. O jogador ganhava de luva um carro 0 quilômetro. Era uma maravilha. Então foi um tempo de nababês que nunca mais passamos, né? E tinha dinheiro para comprar o terreno e o Bayar não comprava. Ele viajou para o Uruguai, e foi passar as férias no Uruguai. Naquele tempo não tinha celular, minha gente. Ele foi passar as férias no Uruguai e eu no dia que assumi, ele me deixou na presidência, no dia que assumi, eu chamei o presidente da comissão de obras, que era o Omar Akel, e perguntei, o terreno aí, o Bayar engavetou. Por quê? Porque a comissão de obras, que foi formada pelo Bayar, diverge. Um grupo quer que compre em Pinhais e outro grupo quer que compre no Atuba.
E como há divergência, o Bayern não quer se indispor. Eu disse, então me chame essa comissão amanhã cedo aqui no clube, que eu quero decidir. E no dia seguinte cedo chegou a reunião. E aí eu já senti quem era contra. O presidente do conselho, que era uma força, uma voz muito forte, que era o Carlos Alberto Moro, disse assim, eu não vou ver terreno nenhum agora, porque eu disse que queria ver o terreno para decidir, né? Eu não vou ver terreno nenhum agora, porque eu sou contra o terreno da Tuba. Eu quero que compre em Pinhais. Então eu nem vou ver o terreno e se vocês fizerem contrário, eu sou contra. Muito bem, nós vamos visitar as áreas agora. E saímos, o Davi, o Jorge Caluf, o Omar e eu. E fomos visitar os dois terrenos. E decidi comprar no Atuba. Naquele dia, decidi comprar o centro de treinamento que está lá no Atuba. Tinha dinheiro em caixa, chamei o financeiro, o Davi Olímpio Carneiro chamou o senhor Raul Bonde, que era o proprietário do terreno, para vir às 2 horas no clube e eu fiz o pagamento do terreno com o nosso financeiro, Olinto Ribas, Olinto Gaerter Ribas, comprei o terreno. Quando o Bayern chegou de viagem, eu falei, eu comprei o terreno no CT. Pô, o que você fez? Que loucura que você fez? Eu chamei o cartorário, veio o Volpe lá e fizemos uma fotografia solene com o Bayern assinando o livro da escritura, né? E essa fotografia está no museu, né? Eu estou atrás, assim como um papagaio de pirata. Mas a história, então, da compra do CT é essa. Eu não tinha como perguntar para o Bayern, porque ele estava em férias. Naquela época não existia celular. Como quando comprei o terreno da Floriano Sempelder, o conselho se reuniu, porque o time estava indo mal no campeonato. E eu comprei aquele terreno e estava comprando o do lado também. E o conselho se reuniu para tentar o meu impeachment, porque eu estava gastando dinheiro inútil com terreno quando eu deveria fazer um time bom, né? O time realmente não estava bem, mas não era para tudo isso. Tanto que havia uns 150 conselheiros, eu tive 29 votos a favor do impeachment, que era o grupo do Evangelino que não gostava de mim, que era contra a minha atitude. Eu tenho algumas coisas assim, por exemplo, eu estava em Manaus quando houve o episódio de Juiz de Fora, né? E sabia que tinha maneiras diferentes de resolver o problema, e o Bayern preferiu não ir jogar em Juiz de Fora e perdeu os pontos, né? Foi rebaixado para a 2ª divisão, foi suspenso. Então eu tenho uma mágoa, é uma história, eu tratei a semana inteira isso, né? E hoje dizem assim que era o melhor time que o Curitiba tinha, que montou na época. Não é verdade. Tinha um meio de campo fabuloso que faziam jogadas mirabolantes, mas se defendia muito mal. Tanto que nós estávamos na zona de rebaixamento. A briga de jogar em Juiz de Fora não era porque era jogar em Juiz de Fora, é que o time estava mal, não inspirava confiança. Isso ninguém fala. Nós tínhamos perdido. O Bahia, nós jogamos com o time reserva do Bahia e perdemos de 1-0. Nós jogamos daí em seguida, na quarta-feira, com a Portuguesa de Desportos, que já estava rebaixada, e perdemos de 3-0. Aí víamos jogar com o Santos, era para jogar em Maringá, porque eu deixei tudo acertado com o Coronel Calomino, que era o diretor da CBF, para jogar em Maringá. Mas aí tem uma história que eu soube depois, que o Moura vendeu o jogo, certo? O Moura vendeu o jogo pro presidente da Federação Paulista, tá? Para a gente ir levar o jogo para Juiz de Fora. Então tem um monte de coisas que existem no submundo do futebol, que eu levaria horas e horas aqui falando sobre isso aí. Então, acho que a renovação que se faz no Curitiba, ela deve ser respeitada. Hoje eu vou a uma reunião do Conselho e vejo poucos veteranos na reunião do Conselho. Se vangloria pessoas... agora mesmo vão fazer uma estátua para o Krieger. Eu acho que o Krieger foi um dos grandes jogadores que o Curitiba teve.
Mas eu fiz uma pergunta lá, né, para dar a impressão até que eu sou contra a construção dessa estátua. Eu fico perguntando, o Karazai jogou 15 anos pelo Curitiba, foi 10 vezes campeão em 15 anos. O Zé Roberto, o Evangelino, essas pessoas merecem muito mais. Então, eu disse para as pessoas lá, eu disse assim, vocês vão botar uma estátua do Krieger? Prepare o espaço aí para botar umas outras 20 estátuas que tem de pessoas, né, que tiveram na história do Curitiba maior importância. Né? Então, outro dia homenagearam o antepassados lá, o Arião Cornelsen. O Arião Cornelsen ganhou dinheiro do Curitiba. Ele e o Quéquia, naqueles bolos gigantes que tinha, eles ganhavam, o Quéquia antes de falecer me mostrou a documentação, eles ganhavam 61%, o Curitiba ficava com 39%. 61% eram deles. O Quéquia construiu prédios em Curitiba, o Arião ficou milionário, ele andava de helicóptero em Curitiba. O que ele fez? As curvas ou o Evangelino que fez? Fez uma marquise que caiu, que o que ele gastou, o Evangelino gastou 3 vezes para recuperar, e fez a reta da Mauá, que nunca conseguimos fazer o segundo piso, porque foi mal feito, mal construído. Eu, com muito menos dinheiro, comprei o terreno dos fundos, comprei o centro de treinamento. O que foi comprado? Então se fazem homenagens históricas dentro do Curitiba, né, e não respeitam a realidade. Como outro dia homenagearam, antes de falecer, o Cadilli. O Cadilli era atleticano, não era coxa. Foi advogado casualmente do Curitiba e quando foi advogado prejudicou o Curitiba. Perdi um título nas mãos dele e aquele título que o Operário tirou do Curitiba, do famoso caso Agapito, o advogado contra o Curitiba era o Cadilli. E outro dia ele foi homenageado no Curitiba. Eu disse assim, as pessoas estão renovando o conselho, estão enxotando, tirando de lá de dentro os veteranos, as pessoas que conhecem a história do Curitiba, né? E esquecem, né, que o Curitiba tem uma história e tem que ser respeitada. Então, de Curitiba encerramos e essa entrevista vai ficando entrecortada, né? Porque fala um pouco do Curitiba, um pouco dos meus negócios, né? Eu tenho que dizer assim que eu sou um homem realizado, me sinto extremamente feliz com o que eu passei. Aquela história do cavalo que passa encilhado passou uma vez, o Ratão e o presidente do partido, o Severino, foram no buffet me convocar para ser presidente, para ser candidato a deputado junto com o Ratinho Júnior. E eu aceitei, dei meu nome, fiz a ficha no partido. E aí comecei a sair com o Ratinho, mas ele não sabia falar nada, ele era um zero à esquerda. Coisa que eu digo que tenho acompanhado ele hoje pessoalmente, esse rapaz se preparou. Hoje ele é completamente diferente do que eu conheci. Ele era um menino mimado que não sabia abrir a boca, não sabia dizer quem era ele, nada. E se elegeu com 200 e tantos mil votos, graças ao pai, né? As finanças e principalmente a projeção do pai, ele se elegeu e levou 3, 4 pessoas com 1.000, 2.000, 3.000 votos para dentro da Assembleia. E eu acabei não me candidatando, dei meu nome, tudo e acabei não me candidatando. Com certeza, com o meu relacionamento, com as minhas amizades, hoje eu seria deputado, eu já teria cumprido o meu mandato, já teria saído. Então, assim, essa é uma das coisas que passou por mim, que eu tenho que dizer que o cavalo passou encilhado uma vez, e dentro do que a gente conhece de política, dessa vergonha toda, eu acho que eu teria um pouquinho de moralidade a dar à política brasileira, que eu tenho convicção, digo e repito há muitos e muitos anos, e quem me conhece sabe que eu sempre digo assim, se querem melhorar o Brasil, temos que esvaziar Brasília.
Nós temos que esvaziar Brasília, nós temos que tirar a concentração da receita do Brasil num lugar só, na mão de poucas pessoas. Isso é inadmissível. Nós temos aqui a Secretaria de Saúde no município de Curitiba, nós temos o secretário de Saúde do Estado, nós não precisamos ser ministro de Saúde. Todas as cidades têm Secretaria de Saúde. Nós temos ministro do Transporte para quê? Se quase todas as estradas são pedagiadas. Se nós temos secretário de Transporte nos estados. Nós temos ministro da Agricultura para quê? Se todo o estado tem a Secretaria de Agricultura. Nós teríamos que desinchar Brasília, eliminar 90% dos ministérios para acabar com essa roubalheira que existe hoje em Brasília. E não é de agora, não é desse governo. Toda a vida foi assim. Então eu não vou ver em vida isso. Mas só desta forma nós conseguiríamos fazer com que a República funcionasse. República Federativa. Estados Unidos do Brasil e não República Federativa. Os estados teriam que ter mais independência, as cidades mais independência, os municípios mais independência. Esta é uma opinião pessoal, porque eu comecei falando do cavalo que passou encilhado e eu não montei. E quero falar da minha família. Meu pai e minha mãe, que são os precursores de tudo. Meu pai que começou na Stuart antiga, trabalhou com o Afonso, com o irmão, meu pai é o Leopoldo, trabalhou com o Afonso durante 20 anos e depois demoliram o prédio ali na Praça Osório e eles tiveram que ir para a esquina da Cabral, ainda na Praça Osório, com a Stuart, é onde está até hoje o Bar Stuart. E aí construíram o prédio e meu pai veio para a Confeitaria Iguaçu, meu tio não quis vir junto. E aí meu pai e minha mãe foram para trás do balcão, então os filhos foram juntos, eu me criei atrás do balcão lutando, e então recebi um exemplo de vida, de dignidade, de honradez que meu pai me deu, daquele alemãozão bem nazista, bem duro, bem inflexível, sabe, com os filhos, eu digo isso, e vi minha mãe cortar meio tomate que estava podre para aproveitar a outra metade, para fazer a empresa dar lucro, correndo o tempo todo atrás de empregado para não deixar estragar nada. Eu me criei nesse meio familiar, né? E que eu contribuí mais tarde, quando aprendi, quando fui para a escola, quando me eduquei, quando vi as concorrências, quando comecei a viajar e aprender o que se fazia. E aí fez com que a empresa mudasse de Confeitaria Iguaçu para restaurante. E foi quando nós começamos a ter uma lucratividade maior, né? Começamos a atender melhor a sociedade curitibana. A Confeitaria Iguaçu foi uma casa modelo, não existia televisão, o povo vinha para o cinema, que era na Cinelândia, Cineópera, Palácio, Avenida, Cine Condor, enfim, os cinemas que tínhamos ali no centro, e antes e depois do cinema, a Confeitaria Iguaçu era lotada. Fazia fila. Tinha pessoas que esperavam 1 hora para sentar na Confeitaria Iguaçu para tomar um chá com torradas, uma pizza, comer um filé, um Carlos Cavaco, que era uma torrada com pão feito em casa, uma torta do Bruno. Então a Iguaçu foi, vamos dizer, um modelo em Curitiba. Meu pai se baseou muito na Confeitaria Colombo do Rio de Janeiro, ele sempre dizia isso. E aí eu fui tomando conta, eu tentei fazer a minha vida fora, independente, né? Como eu disse no começo, indo trabalhar na prefeitura, montando minha banca de advocacia, que eu tinha me formado, e acabei voltando para o comércio, daí saiu a Iguaçu da Emiliano. Minha mãe foi uma mulher que todo mundo adorava, ela era uma mulher que ia nas mesas, ela conversava com todo mundo, extremamente querida e simpática, né? E na construção do buffet eu devo somente ao meu pai. Era uma loucura construir um prédio que eu construí na época de 1.400 metros, hoje dobrou a capacidade porque ampliamos, atrás do cemitério municipal, na rua Emílio Menezes, com Paulo Gréser Sobrinho. Todo mundo dizia assim, é uma loucura. Se eu montar uma casa deste tamanho, neste lugar,
Diziam assim, você está montando num porco. E todo mundo, os familiares, parentes, todo mundo, dizendo que eu estava fazendo besteira, que eu estava fazendo uma loucura e não tínhamos dinheiro, eu tinha que emprestar dinheiro de banco. E meu pai foi assinando na esquerda, e eu fui pegando o dinheiro com a garantia, com o aval do meu pai, e fui construindo, e foi a única pessoa que dizia assim, você acredita, faça meu filho. Então, essa história eu jamais esqueço. Senti muito quando ele se foi. Então, esse é um pouco da minha vida. Espero que eu possa ainda... Quando me separei a primeira vez e começou a nascer filho do segundo casamento, eu dizia assim, será que eu vou ver crescer essas moças aí? Será que eu vou dançar a valsa de 15 anos? E estou vendo minhas netas, né? Hoje quero dançar a valsa com a minha neta, entendeu? Então, o tempo passou e estamos aí. Um abraço.